Agora a gente vai começar a nossa aula. E aí, gente, a primeira aula de hoje é a análise combinatória. Mais especificamente, na análise combinatória, o que a gente vai tratar hoje é o princípio fundamental da contagem. A gente vai explicar o que é esse princípio, qual é a necessidade dele, por que a gente tem que usar ele, qual é a vantagem de usar ele, tá? E vai resolver exercícios. Mas antes eu tenho que explicar o que é a própria análise combinatória, né? A análise combinatória, ela está associada com maneiras de contar. Está contando coisas, tá? Então, a gente vai sempre se perguntar sobre contar o número de formas de tomar determinada decisão, de fazer determinada coisa, tá? Aqui, então, eu coloquei, olha, qual é o número de maneiras de se vestir? Qual que é o número de maneiras de viajar entre duas cidades, né? Então, você tem várias estradas, então você vai lá, dá para ir por essa estrada, por essa outra. Aplicar. Beleza. Vamos deixar minha pergunta no final da aula, mas eu acho que dá, mas eu preciso entender a tua pergunta melhor primeiro. Saber, sei lá, quantos são os resultados possíveis de um jogo da velha. Tá, pode ser no final da aula, pode ser depois da aula, você me manda uma mensagem, mas claro, vamos conversar. Sempre tem assunto. Vamos trocar ideia assim. E aí a gente tem um número de maneiras, talvez, de montar um cardápio e tudo. Então a gente tem muitas maneiras. A gente tem muitas maneiras de fazer essas três coisas, tá? A pergunta que a análise combinatória vai fazer sempre vai ser como que eu conto essas coisas, né? Como é que eu vou contar o número de maneiras de me vestir, o número de viajar entre as cidades, o número de maneiras de montar um cardápio? E aí, pessoas, basicamente existe um jeito rudimentar de contar essas coisas, que o desenho está ali embaixo dando uma dica, tá? O desenho aqui embaixo dando uma dica. O jeito que se tem de fazer essa contagem, a princípio, é fazer uma lista com todas essas opções, né? Então calma aí, eu posso me vestir assim, eu posso me vestir desse jeito, eu posso me vestir de outro jeito e tudo mais. Então eu faço uma lista dessas coisas. Só que tem um pequeno problema com esse método especificamente, que o problema é que... Quem consegue imaginar o problema de fazer uma lista, né? Por exemplo, no caso de viajar, das maneiras de viajar entre duas cidades? Qual o problema em geral de fazer uma lista? Vocês conseguem ter alguma ideia do problema que isso vai dar? Isso, o problema do tempo, né? Vocês são programadores praticamente já, né? Então vocês devem estar muito acostumados com essa questão da velocidade do algoritmo, né? Vocês têm que pegar um algoritmo com a velocidade boa. N log de N é o melhor, bem rapidinho, ele consegue fazer as coisas bem rapidinho, né? Então o problema aqui é o tempo que isso leva para, é o tempo que leva para ser feito, principalmente se a lista for grande, né? Se a lista for muito grande, já era. Você vai levar muito tempo fazendo essa contagem um a um, né? O problema é esse mesmo. Para vocês terem uma ideia, aqui no quadro seguinte, eu tenho uma outra pergunta aqui onde fica evidente esse problema, né? Quantas senhas você pode criar para o login numa conta, né? Nossa, sei lá, vamos colocar aí que esse login só tenha 8 dígitos, né? Geralmente é de 8 a 10 dígitos. Nossa, quantas senhas possíveis de dar para uma pessoa escolher, né? É complexo. Quantas placas Mercosul dá para fazer, né? Aquela placa nova, né? Que são 3 letras, um número, depois outra letra, depois mais 2 números, né? Faz uma lista com isso e você vai levar a vida, né? Para conseguir enumerar
quantas são essas placas, quantas são as senhas possíveis, né? Então, qual que é a solução para resolver, uma solução para resolver essa questão do tempo, né? É usar o princípio, eu vou botar até num azul aqui para ficar bonito, princípio fundamental da contagem, que a gente pode chamar, isso é bobagem, mas a gente chama de PFC, tá? E agora, que solução mágica é essa, né? Como é que funciona esse tal desse princípio fundamental da contagem? A gente precisa entender como é que funciona isso, tá? Então, vamos dar o exemplo clássico da pessoa que de roupas sociais ela só tem aquele evento mais social, né, mais arrumado. Ela tem que ir num casamento, ela tem que ir numa reunião importante, ela tem que dar aula, né? Né? Então essa pessoa vai para um evento importante e ela tem 2 calças e 3 camisas, tá? 2 calças e 3 camisas. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode vestir exatamente uma peça de cada tipo? Ou seja, de quantas maneiras diferentes ela pode vestir uma calça e uma camisa, tá? Quais são as escolhas disponíveis que ela tem? Esse é um caso que levaria muito tempo para fazer uma lista? Obviamente não, esse é um problema rápido de fazer via uma lista, né? Só que eu estou usando ele, que ele é um pouco menor, para vocês entenderem a ideia, para que depois a gente vá para um exemplo um pouco mais comprido, né? A gente vai resolver esse tipo de problema aqui mais simples, depois a gente vai resolver esse outro tipo de problema aqui, que é maior, tá? Mas a ideia básica, e agora vamos prestar atenção nisso com um pouco mais de cuidado. Quais são as decisões que a pessoa que está se vestindo, no caso, ela tem que tomar, né? São sempre as decisões que têm que ser tomadas que você tem que levar em conta, tá? Eu coloquei aqui decisão 1, decisão 2, beleza? E eu vou perguntar para vocês, quais que são as decisões que uma pessoa que vai vestir uma roupa social, no caso, tem que tomar, exatamente, ela tem que tomar 2 decisões, escolher uma das calças e escolher uma das camisas. Então, vou colocar aqui, eita, ficou muito ruim esse azul muito claro. Escolher uma calça ou uma camisa, tanto faz, e escolher uma camisa. João já está adiantando, a ideia é essa mesmo, tá? E aí a ideia... Calma, João. A ideia é essa mesmo, tá? Aqui no próximo quadro aqui, eu estou querendo que vocês vejam o número de possibilidades para cada decisão. E é claro, a decisão 1, voltando aqui, que é escolher uma calça, tem 3 possibilidades. E a decisão 2, que é escolher uma camisa, tem 2 possibilidades. Tá? O que é importante vocês notarem para entender o funcionamento do princípio é que para cada uma das 3 possibilidades da primeira decisão, você tem 2 possibilidades para a segunda decisão. Como assim? Eu fiz um desenho tosco aqui, para vocês lembrarem o que eu estou fazendo. São 3 camisas e... Epa, errei aqui, né? A decisão 1 é escolher uma calça. Então, a gente volta aqui e coloca por cima, que são 2 possibilidades, e aqui que são 3. Fui influenciado pelo João. Coloquei ao contrário. Escolher uma calça, que são
São duas possibilidades. Beleza. Aí eu tenho aqui um desenho tosco para vocês entenderem o que tá acontecendo. O cara é assim, né? O cara quando erra bota a culpa no outro. Que aí tá tudo safo. Brincadeira. Como diria Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto ela em quem eu quiser. Sacanagem. Ó, gente, vamos supor aqui que você tem duas possibilidades para tomar a primeira decisão, que é escolher uma calça. Aí eu escolhi essa calça aqui. Suponha que eu tenha escolhido essa calça. Escolhendo essa calça, quando eu for para a próxima decisão, eu vou poder escolher qualquer uma das três camisas, certo? Se eu tiver escolhido essa calça, eu posso, na segunda decisão, escolher essa camisa ou essa camisa. Ok? Então, se eu escolho essa calça, eu tenho três possibilidades para a escolha da camisa, tá? Mas agora, se eu escolher essa outra calça, alguma coisa muda no número de possibilidades da segunda decisão? Se eu escolher ou essa calça, o número de possibilidades de eu escolher uma camisa vai ficar diferente? Sim ou não? Respondam aí. De jeito nenhum, né? Não fica diferente. Então, é isso que está escrito aqui nesse texto, tá? Para qualquer uma das três possibilidades, aqui também está invertido, né? Para qualquer uma das duas possibilidades. Para qualquer uma das duas possibilidades da primeira decisão, a gente tem três possibilidades para a segunda. Isso quer dizer o seguinte, independente de qual escolha eu tenha feito na primeira decisão, o número de possibilidades que eu tenho para a próxima decisão continua o mesmo. Por conta disso, o número de maneiras que eu vou ter, então, de escolher uma calça ou uma camisa, nesse caso vai ser, para cada uma calça eu tenho três camisas, como eu tenho duas calças, aqui a gente vai ter, então, que o número de possibilidades vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Certo? Pô, Mororó, tá, então você está dizendo que o princípio fundamental da contagem tem a ver com decisões. Falei, tô falando isso. Você está falando que o princípio fundamental da contagem tem a ver com possibilidades. Sim, estou falando isso também. E você está falando que também tem a ver com multiplicação das possibilidades. Exatamente isso. A gente está falando que o princípio fundamental da contagem tem a ver com multiplicação, tá? Mororó, mas eu ainda não entendi muito bem isso que você está explicando nessa frase aqui. Então, uma forma fácil de visualizar isso que a gente está falando é olhar a árvore de decisões, ou o diagrama de árvore, ou a árvore de possibilidade desse problema, tá? Que tá não, eu não entendi. Tá, não foi da pergunta anterior. Beleza. A gente tem que ver a árvore de possibilidades, tá? E o que é a árvore de possibilidades? É um desenho, é um gráfico onde a gente mostra tudo que pode acontecer nesse tipo de situação. Tá? Então, eu vou escrever ele aqui bem rapidinho e vou precisar da ajuda de vocês, por isso que eu deixei em branco. Tá? Então, a gente tem a decisão 1 aqui e a decisão 2 aqui. Lembra? A decisão 1 era escolher uma calça. E a decisão 2 era escolher uma camisa. Aí, claro, eu não vou desenhar as camisas aqui todas de novo, né? Porque eu não sei se você reparou que meu desenho é bem tosco. E o desenho era tosco para que você lembrasse disso, né? Mas mentira, porque eu não sei desenhar mesmo. Brincadeira. Quando eu me esforço eu consigo. Mas eu vou escrever aqui, que para calça, eu tinha a calça número 1, tá? E a decisão 2... a segunda possibilidade eu vou chamar de calça número 2, tá? Então eu estou fazendo aquele desenho lá, como se essa calça aqui fosse a número 1 e essa fosse a número 2. E aí simplesmente o diagrama de árvore, a árvore de possibilidades, é um problema onde você conecta todas as possibilidades que você pode fazer. Aqui vai ficar horrível, né? Eu estou ligando essa calça com essas três camisas, ou eu posso ligar essa calça com essas três camisas. Aqui o desenho fica todo cruzado, fica horrível de visualizar. Mas se você armar desse jeito aqui, o que a gente consegue ver? Se eu tiver escolhido a calça 1 na primeira decisão, na hora de tomar a segunda decisão, pergunto a vocês, algo me impediria de eu escolher a camisa número 1?
Eu posso montar a calça 1 com a camisa 1? Posso, né? Sem estresse nenhum. Eu poderia montar a calça número 1, então, com a camisa número 2? Eu posso escolher isso? Posso. Vai ficar feio? Vai ficar bonito? Isso não me interessa. Eu quero saber se dá para vestir, tá? Tranquilo, beleza. E se eu tivesse escolhido a calça 1, nada me impede de eu ter escolhido a camisa 3, certo? Então dá certo aqui, não fica ruim eu fazer essa configuração. Tá? Então a gente vai armar essa configuração com um monte de linhas aqui. A gente vai pegar e vai fazer a calça 1 com a camisa 1, calça 2 com a camisa 2, calça 1 com a camisa 3. É possível fazer, tá? Aí, quando eu vou para a calça 2, essa mesma configuração aqui, ela é possível. Pergunto para vocês. Pode ser que eu combine a calça 2 com a camisa 1? Pode, não tem problema nenhum. Então, ela é possível. Se eu escolher a calça 2, eu posso ir com a camisa 2? Posso, também é uma forma permitida pelo problema. E se eu escolher a calça 2 com a camisa 3... também é permitido pelo problema. Aí o pessoal chama isso aqui de diagrama de árvore, porque fica com vários ramos, né? E no final das contas, cada caminho desse aqui, da esquerda para a direita até o final, vai ser uma possibilidade possível. Essa árvore aqui, então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aí o problema de fazer... Então a gente já está vendo que a resposta de possível aqui é 6, né? Mororó, esse problema é fácil. Mas como eu disse antes, total de 6 possibilidades. Esse problema é tranquilo para vocês entenderem a ideia, tá? Para fechar, o que a gente vai tentar fazer é perceber o seguinte... que independente da calça que a gente escolheu, a gente tem o mesmo número de possibilidades de camisas para escolha. Então, como para cada calça eu tenho 3 camisas, então ao invés de ficar fazendo diagrama de árvore toda vez, eu posso pensar em fazer pura e simplesmente 2 possibilidades. Vamos colocar uma cor mais legal aqui, vou colocar preto mesmo. 2 possibilidades vezes 3 possibilidades. E esse 3 aqui não quer dizer... E esse 3 aqui quer dizer que para cada uma dessas calças você tem 3 tracinhos saindo. Então, isso quer dizer que você tem 6 possibilidades no total. Entenderam como é que funciona? Safo, né? Beleza. Então, eu faço aqui... como eu disse, vamos explicar bem explicadinho para a gente poder adiantar, não ficar dúvidas sobre isso. Aí coloquei um outro problema aqui de exemplo, tá? Para montar um sanduíche numa lanchonete, o cliente tem que escolher exatamente um tipo de pão, um tipo de carne e um tipo de queijo. Sabe-se que existem 3 tipos de pães disponíveis: o árabe, uma baguete e um pão de forma. Pode fazer o sanduíche com esses 3 tipos de pão. Tem 2 opções para carne, ou seja, ele pode fazer, no caso aí do problema, ele pode fazer o sanduíche com frango ou com hambúrguer. E você tem 3 tipos de queijo: mussarela, cheddar e suíço, tá? A pergunta é: quantos sanduíches diferentes é possível montar? Claro, se você já entendeu a ideia antes, você fala, é só fazer e já sei a resposta. Beleza, mas tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque nem sempre é só isso. Eu estou dizendo aqui, pessoas, que você que já entendeu o princípio, está falando assim, então é só pegar tudo e multiplicar. Mas não é bem assim. Às vezes é só isso mesmo. Às vezes o problema ele exige um pouco mais de cuidado. Então, o caminho que a gente tem que percorrer aqui para resolver esse tipo de problema é mais ou menos o tipo de o raciocínio que eu estou mostrando aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer: pensar nas 3 decisões possíveis, nas decisões possíveis que a gente tem que tomar para montar o sanduíche, né? A gente quer montar um sanduíche dentro dessa loja.
E para montar o sanduíche, a primeira coisa que a gente tem que, para fazer esse problema aí de análise combinatória, a gente tem que pensar em quantas decisões a gente tem que tomar. E nesse caso, todo mundo concorda que são... Quantas decisões eu tenho que tomar? Exatamente. Quantas decisões eu tenho que tomar para fazer um sanduíche nessa loja? São 3, obviamente. Eu tenho que decidir qual vai ser o pão, então já coloquei aqui. Eu tenho que decidir qual a carne, qual vai ser o queijo que eu vou usar. Eu já estou dando a resposta aqui, mas eu quero que vocês pensem junto comigo o seguinte. Na primeira decisão, eu tenho 3 possibilidades, né? Então, eu posso colocar a baguete, usar o pão baguete, posso usar o pão de forma e posso usar o pão árabe. A pergunta é, se eu usar o pão baguete, eu posso usar o hambúrguer para fazer sanduíche? Sim ou não? Sim, eu posso. Mas se eu usar o pão baguete, posso usar o frango? Também posso. Então, assim, eu posso fazer então esses caminhos aqui na árvore de boa. Se eu tivesse escolhido o frango, né, para o meu pão, alguma coisa me impediria, aliás, frango não, né? Aqui é forma. Se eu tivesse escolhido pão de forma para o meu pão, algo impediria de eu fazer a combinação pão de forma com hambúrguer? Resposta também é não. E se eu tivesse escolhido o pão de forma, eu poderia fazer a combinação pão de forma com frango. Nada me impede. Então, tanto para baguete quanto para o pão de forma, eu tenho 2 possibilidades, né? Por fim, se eu tivesse escolhido pão árabe, nada também me impediria de eu ter feito um hambúrguer com pão árabe e eu tivesse feito um sanduíche de frango com pão árabe. Então, agora entendam aquela frase anterior. Para cada uma das 3 possibilidades da decisão 1, eu tenho 2 possibilidades para a decisão 2, certo? Isso quer dizer que o princípio fundamental da contagem, então, vai me dizer que eu posso de boa, por enquanto aqui, pegar essas 3 possibilidades. 3 possibilidades. E multiplicar com essas 2 possibilidades. E a história continua. Eu estou ampliando agora isso para um número maior de decisões, né? Se eu for escolher o queijo agora, suponha que você tenha feito pão de baguete e hambúrguer. Eu posso fazer o sanduíche pão, baguete e hambúrguer com mussarela, que não tem problema. Eu posso fazer o pão baguete com hambúrguer e queijo suíço, que também não tem problema. E eu posso fazer o pão baguete com hambúrguer e queijo cheddar, que não tem problema. Ou seja, para qualquer uma dessas escolhas que eu fiz, eu tenho 3 opções. Para essa opção e para essa opção, eu tenho 3 possibilidades de queijo na frente. Se eu escolher baguete e fizer um sanduíche de frango com esse pão baguete, eu também posso colocar os 3 queijos, não tem problema nenhum. Então, para esse ramo aqui da árvore, eu também tenho 3 possibilidades. E essa ideia, ela continua para todas as formações. Eu estou pensando mais rápido aqui do que eu deveria até. Mas o certo se eu fizer frango, eu tenho que verificar tudo isso aqui. Se eu quiser resolver um problema assim com cuidado, né? Se eu posso fazer um sanduíche de forma e hambúrguer e posso colocar os 3 queijos, não tem problema. Posso fazer um sanduíche de forma com frango, colocar os 3 queijos e por aí vai. No fim das contas, para qualquer uma dessas 3 possibilidades e qualquer uma dessas 2 possibilidades, eu tenho também 3 possibilidades de queijo, né? Eu posso escolher de 3 maneiras diferentes. O princípio fundamental da contagem diz que se para cada uma das decisões anteriores que eu tenho, o número de possibilidades da segunda decisão é o mesmo, é só multiplicar o número de possibilidades, né? Então, com quantos sanduíches eu vou poder fazer ali? 18. Mas vou precisar ficar desenhando essa árvore toda? Não, é só fazer 3 vezes 2 vezes 3 de novo, e aí a gente vai ter 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Certo? Percebam que aqui eu obtive 18 contando todos os galhos da árvore, né? São 18 no total. 1, 2, 3, por aí vai. Aqui eu obtive 18 fazendo uma simples multiplicação do número de possibilidades. Porém, eu não pude fazer de qualquer jeito.
eu tive que raciocinar um pouquinho se para qualquer uma das decisões que eu tomava, o número de possibilidades da decisão da frente continuava o mesmo. Então eu posso fazer assim, sem ter que fazer o desenho sempre, mas eu tenho que ficar me perguntando. Isso é o nome do princípio fundamental da contagem. É isso aí. E as pessoas acham que... gente, para quem não está vendo o chat, o César falou que o nome desse princípio é o princípio multiplicativo, tá? E tá aqui no próximo quadro, tá? Sintetizando, a primeira decisão aqui eu tenho 3 possibilidades, na segunda decisão eu tenho 2 possibilidades e na terceira eu tenho 3. Mas o que é importante dizer é que a gente tem que tomar um cuidado na hora de colocar esses valores de possibilidades aqui, porque a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. As possibilidades da primeira decisão são pão árabe e pão de forma. São baguete, né, o pão normal, árabe e pão de forma. São essas 3 possibilidades aqui. Quando a gente vai colocar esse 2 aqui, a gente tem que se perguntar se, independente do tipo de pão que eu coloquei aqui, eu posso colocar 2 tipos de carne aqui. A resposta para esse problema é sim, a gente verificou isso lá no diagrama de árvore, né? Independente do pão que a gente escolhe, que a gente tivesse escolhido, eu tenho sempre 2 possibilidades de carne. Como essas 2 possibilidades, elas sempre se mantêm iguais, independente da escolha que a gente fez, aí sim a gente pode usar o princípio multiplicativo, né? Mororó, você está dizendo então que vão ter problemas que daqui para cá vão ser 2, e daqui para cá vão ser 2, e daqui para cá, por exemplo, vão ser 3. Sim, o que eu faço nesses casos? Você vai fazer outras coisas, mas não necessariamente o princípio multiplicativo, pelo menos não de primeira, entenderam? Então, sintetizando, a gente faz só essa conta, mas sempre se perguntando se o número de possibilidades da decisão seguinte ela varia ou não de acordo com a escolha que eu fiz na decisão anterior, tá? Então não é só sair multiplicando, é multiplicar com cuidado. E aí o princípio multiplicativo está enunciado no nosso quadro, né? Se uma decisão grande puder ser decomposta numa sequência de decisões menores, cada uma delas com P1 possibilidades, sendo essas possibilidades individuais, o número de maneiras de ocorrer a decisão grande é o produto do número de possibilidades de cada decisão individual. Esse princípio fundamental da contagem tem um outro nome, é o princípio multiplicativo. Mas tem que tomar cuidado, porque o nome dele deveria ser o princípio da multiplicação cuidadosa. Porque você não é para sair multiplicando, é para pensar antes de multiplicar. Fui claro, meus queridos alunos? Massa. Yes. Bem suave. Legal. Então vamos fazer aqui um exercício 3, tá? Um exemplo, um exercício 3, como vocês quiserem, tá? De quantas formas nós podemos escolher os símbolos de uma placa de carro compostas por 3 letras num alfabeto de 26 e 4 dígitos no intervalo de 0 a 9? Percebam que esse exemplo 3 agora, ele já é aquele problema lá do primeiro quadro que a gente via que dava problema de contar fazendo uma lista, né? Aqui, ó. É uma placa Mercosul, mas lá embaixo não é Mercosul, mas é o mesmo tipo de problema. Um problema que, se eu fizer uma lista, demora muito. Tá? Então vamos resolver esse problema. E, mais uma vez, vou pedir para vocês pensarem nas decisões. Quais são as decisões que vocês têm que fazer para construir uma placa, né? Vocês vão escrever uma placa no papel, o código da placa. Vocês não estão copiando de lugar nenhum, vocês estão criando uma placa. Tá? Eu queria que vocês pensassem em quais são ou quantas são as decisões a priori que vocês têm que tomar para poder escrever essa placa, né? Para poder criar essa placa. Quem seria a decisão 1? Por enquanto, esqueça os números, tá? O importante é que primeiro... Calma. Beleza. É bom ir devagar,
para a gente poder entender perfeitamente, tá? Gente, quando eu pergunto decisão, primeiro pensa o seguinte: você vai escrever uma placa, tá? Uma placa lá individual, você sozinho, você não está copiando de lugar nenhum, beleza? E aí você vai escrever aqui a placa. Qual é a primeira coisa que você vai escrever? Escreve uma placa. Eu vou escrever. Me diz uma placa qualquer aí desse tipo: 3 letras e 4 dígitos. Valéria falou que vai escrever A. Beleza. E depois, Val, o que você vai escrever? Ah, beleza. Carla já foi um pouco mais rápido. LPG 6789. Ela criou uma placa aqui. Tá? Tchau, meu bem. Leite Mororó tá indo pro trabalho, gente. Mandou beijo pra vocês. Eu pareço o senhor K aqui agora, né? Engraçado. Foi sem querer, gente. Vamos voltar pro problema. Escrevi uma placa, tá? Quando eu escrevi essa placa aqui, qual foi a primeira coisa que eu escrevi? O primeiro objeto que eu escrevi foi o quê? O L, né? Eu necessariamente tinha que ter escrito L nessa placa que eu inventei? Não. Eu poderia ter escrito o que nessa placa, no lugar do L? Quais coisas eu poderia ter escrito aí no lugar do L? 25 outras letras. Ótimo. Então, se eu for parar para pensar, a primeira, qual tem que ser a primeira decisão que eu tenho que tomar? Se a primeira coisa que eu escrevo é uma letra, a primeira decisão que eu tenho que tomar é qual vai ser a primeira letra. Tranquilo? Entenderam agora? Aí escrevi aqui no nosso exemplo a letra L. E agora eu vou escrever a letra P. Eu escrevi a letra P, mas eu poderia ter escrito qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa não. Qualquer outra letra. Então, qual deveria ser minha segunda decisão? Qual vai ser a outra letra? Eu vou colocar aqui, não vou colocar outra, vou colocar a segunda letra, ou Elo, e você vai entender por quê. Da mesma forma, depois eu vou tomar a terceira decisão, que é qual vai ser a terceira letra. Então, eu estou aqui agora, no caso do exemplo da Carla, ela escreveu um G, não necessariamente era um G. Depois que eu decidi quais são as letras, eu tenho que decidir o que agora? O número. Então, quem seria a decisão 4? Qual vai ser o primeiro número? E agora vocês pegaram. A decisão 5 é qual vai ser o segundo número. A decisão 6 é qual vai ser o terceiro número. Acho que não vai ter espaço aqui. E a decisão 7 é qual vai ser o quarto número. Vou deixar isso aqui embaixo. Eu não sei onde eu vou deixar. Ah, já sei onde eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou copiar isso aqui. Não gostei. Problemas de velhos usando recurso tecnológico. O cara não sabe usar nada. Onde é que eu vou deixar isso? Vou deixar isso aqui no canto. Não sei onde eu vou deixar isso. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar isso daqui. Não, também não vou. Gente, eu não sei o que fazer, estou perdido.
Recursos tecnológicos, o velho não sabe mexer. Tá, vai ficar aqui mesmo. Já sei o que eu vou fazer. Essas 7 decisões, elas vão se resumir, gente, lá no problema, por exemplo, do pão. Ó, as decisões pão, carne, queijo, elas foram traduzidas em 3 tracinhos. Ó. Fez um tracinho para a decisão do pão, um tracinho para a decisão da carne e um tracinho para a decisão do queijo. Então, como aqui são 7 decisões, eu vou ter 7 tracinhos. 6, 7. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. A decisão número 1, que é escolher uma letra, pode ser tomada de quantas formas diferentes? A decisão 1 é escolher a primeira letra. 26, 26, 26. Exato, eu posso escolher o A, eu posso escolher o B, eu posso escolher o C, eu posso escolher o D, etc e tal. No caso aqui a gente escolheu o L. No final das contas eu tenho 26 possibilidades. Legal. Quando eu vou para a segunda... Agora vamos para a segunda decisão. Quando eu vou para a segunda decisão, eu tenho que escolher a próxima letra. Aí eu estou pensando aqui na anterior ainda. Suponha que eu tenha escolhido o L. No nosso exemplo, a gente escolheu o L. Se eu escolhi o L, eu posso colocar o A na segunda posição? Sim ou não? Beleza. Isso, Elô, 26 também. Eu posso colocar o A, posso colocar o B, o C, posso colocar todas as letras, inclusive o L. Porque a placa pode ter letras repetidas, né? Pode ser uma placa LL, por exemplo. Então, de novo, eu vou ter 26 possibilidades. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo devagar, porque o nome do princípio é princípio multiplicativo cuidadoso. É um princípio da multiplicação com cuidado. Eu tenho que ficar pensando no que eu estou multiplicando. Pelo mesmo motivo, quando eu for escolher a terceira letra, que no caso, no nosso exemplo, eu escolhi a letra P. Na terceira decisão, que é uma letra também, independente da letra que eu escolhi na segunda, eu posso colocar qualquer letra na terceira? Posso, né? Então, mais uma vez eu vou ter 26 possibilidades. Por quê? Se eu colocar o A aqui, aqui também pode ser A, pode ser B, pode ser C. E a gente... Eu sei, eu tô vendo aqui, a gente vai dar um pause e vai começar daqui a pouquinho. Eu vou acabar certinho com o final desse exercício. Para fechar, quando eu for escolher esse número, eu já tenho que pensar quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro número. Quantas possibilidades são? 10. Eu posso colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 dígitos aí. Isso, de 0 a 9 tem 10 dígitos, né? Quando eu for escolher o segundo número, também vai ser 10, né? Porque pode repetir. Vocês já estão entendendo que a resposta vai ser 26, 26, 10, 10, 10, 10, mas eu vou ter que pausar a aula para a gente começar de novo. O que vocês acham então da gente fazer uma pequena pausa de 5 minutos, tomar um gole de café, beleza? E aí a gente começa de novo. Belezinha? Mas vocês já sabem a resposta, tá? Gente, é muito maneiro dar aula para vocês. Eu realmente gosto muito, certo? Tá boiando por quê, Joy? Ah, não, a gente estava falando de esportes. Não é muito a minha praia também, não? Eu tenho visto muito futebol americano ultimamente. Descobri que eu gosto, não sei porquê. Gente, vamos voltar aqui para a conclusão desse exercício 3, né? Ou exemplo 3, como você preferir, tá?
aqui a gente tem o seguinte, lembra que a gente estava pensando, a gente descobriu que a gente tem 7 decisões a tomar, foi a primeira coisa que a gente teve que fazer. Cada decisão dessa, então, representou um tracinho aqui, né? A maneira de representar essas decisões foram os traços, tá? Depois disso, a gente começou a analisar o número de possibilidades que tinha em cada traço, né? E a pergunta bem importante é se o número de possibilidades dos traços posteriores, né? Dos traços que vêm depois, o número de possibilidades não mudava dependendo da decisão que eu tomei antes, tá bom? Então a gente tem aí, a gente decidiu aqui que quando a gente vai tomar a segunda decisão, independente da letra que a gente bota aqui no começo, aqui ainda continua 26 e por aí vai. Para concluir a história é o seguinte, quando a gente vai escolher o terceiro número, quando a gente está construindo a placa, aqui eu poderia ter escolhido, aqui a gente escolheu o número 7, né? A pergunta é, aqui pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser inclusive o 7? Pode, então pode repetir. Então o número de possibilidades que tem para tomar a penúltima decisão também é 10, não muda, independendo da escolha. Por fim, para escolher o último número, a gente escolheu aqui um 9, né? Mas suponhamos, se eu tivesse escolhido o 1 aqui na decisão anterior, eu poderia ter escolhido o 1 aqui também? Poderia. Se eu tivesse escolhido o 2, o 1 aqui, poderia ter escolhido o 2 aqui? Sim, poderia. Se eu tivesse escolhido o 1 aqui, eu poderia ter escolhido o 3 aqui? Sim, poderia. Se eu tivesse escolhido o 1 aqui, eu poderia ter escolhido 10 outros valores aqui. E não só o 1. Se eu tivesse escolhido o 3 na decisão anterior, também 10 aqui. Então, o número de possibilidades aqui, ele não muda independente da decisão que a gente tomou aqui na casa anterior, tá? E aí agora o número de possibilidades, ou seja, o número de placas que dá para construir é a multiplicação desses 3 valores aí. O Joy já fez para a gente, são 175 milhões 760 mil. Eu acho que se eu escrever aqui no cantinho, cabe 175 milhões 760 mil. Uma questão importante para conversar com vocês é o seguinte: nós estamos resolvendo exercícios em casa, é até recomendável que você use a calculadora com parcimônia, você saiba usar, né? Porque a calculadora é uma ferramenta útil quando você sabe usar. Mas, por exemplo, se você for fazer o vestibular, no vestibular você não vai ter essa opção disponível, tá? Nesse caso específico, se fosse uma questão qualquer de concurso, muito provavelmente ele ia colocar essa opção aqui como 26 ao cubo vezes 10 à quarta. O problema é que eu não tenho aqui o 4 sobrescrito, então vou botar no formato do Excel mesmo, tá? Então assim, essa forma aqui também seria aceitável numa questão de concurso, tá, pessoal? Nos exercícios que a gente está fazendo lá no meu questionário, como eu sei que você está fazendo em casa, com calculadora e tudo, dá para fazer essa conta, então você pode fazer lá, tá? Pode deixar o resultado mesmo inteiro, 175 milhões 760 mil, belezinha? Isso. Aí, Elo, não é bom usar o asterisco? Gente, Elo escreveu 26 asterisco 3, 10 asterisco 4. Não é bom usar o asterisco porque nas programações básicas, né, o Excel, por exemplo, o asterisco ele representa a multiplicação, né? O chapéuzinho representa a potenciação, né? Acontece o seguinte, eu entendi o que você falou, mas muito provavelmente o computador não vai entender o que você falou. Entendeu? Beleza. Aí a gente bota chapéuzinho para potência. Legal? Mas no caso de vocês ainda dá para escrever o sobrescrito, né? Vocês são alunos de informática, já vou dar a dica logo. Tem um exercício com um link com tabela Unicode, né? Vocês sabem os caracteres, a tabela Unicode lá com os caracteres especiais, né? Aí cada sistema operacional tem uma maneira de acessar o teclado hexadecimal, né? No meu caso aqui é um Linuxão, então é Ctrl Shift U,
mais um código de 4 números, e aí você digita o número, o caractere especial que você quiser e tal. Mas isso você vai pegar no exercício, é momentos futuros. Vamos aqui então dar prosseguimento e a gente vai fazer o exercício 4, tá? Quantos são os números de 200 até 999, cujos dígitos pertencem ao conjunto 1, 4, 7, 9? Então assim, eu tenho aqui, eu posso usar o 1, o 4, o 7 e o 9 para construir um número de 3 algarismos que está entre 200 e 999. Vamos fazer a letra A primeiro. Vamos lá. Gente, e aí vou repetir o que eu perguntei antes, né? Quais são as decisões que podemos tomar? Ou que devemos tomar, né? Não é nem que podemos, ainda escrevi errado. Que devemos tomar. Legalzinho? Vocês entenderam o problema? Você quer saber um número, quantos são os números naturais de 200 a 999 que pertencem cujos dígitos, né, cujos algarismos, né, pertencem ao 1, 4, 7, 9. Legal? Me diz um número, exemplo, que está dentro dessas circunstâncias que ele pediu. 366, beleza, 366 de boa, é um exemplo. Então eu vou pegar esse exemplo para a gente poder fazer parecido com o que a gente fez no problema da placa. Nosso número de exemplo aqui, número de exemplo, 366. Não, agora já foi. Pode, agora Ah, tá, a Heloísa que digitou 7. Tá tranquilo. Pergunta, gente. Quando vocês foram escrever o número, qual foi a primeira coisa que vocês escreveram? Qual foi a primeira decisão que vocês tomaram? É isso que eu quero saber no final. O 3, né? Escreveu o 3. Então, a primeira decisão que a gente pode elencar aqui é a decisão 1. Escolher o primeiro número. Vou botar aqui, escolher as centenas. A decisão 2, então, como a gente escreveu o 6, né? Então vai ser escolher as dezenas. E a decisão número 3 vai ser eu escolher quem vai ser o dígito das unidades. Beleza, pessoas? Essas três decisões, elas vão se traduzir nisso aqui, ó. Um traço, dois traços, três traços. Legal? Agora, eu pergunto a vocês. Aqui, na hora que a gente vai escolher as centenas, a gente tem quantas possibilidades diferentes de escolha de dígito para as centenas? Muito bem. Senhores, é o seguinte. Vou responder um de cada vez. Carla falou que são 10. Não pode ser 10, Carla, porque nesse problema específico ele quer que os números sejam de 200 a 999 e ele quer que os dígitos que componham esse número pertençam a 1, 4, 7, 9.
Inclusive, acabo então concluindo que esse número que foi escolhido de exemplo aqui tá ruim, não tá? Beleza. Tira esse número aqui e vamos colocar um outro número de exemplo aqui para facilitar a nossa vida, que esteja de acordo com o que o problema está pedindo. Calma, eu voltei, eu quero consertar agora o número de exemplo, que estava ruim, porque ele não atendia às solicitações. Me digam um número de exemplo aí. Dois, 3, 3. Vocês concordam que esse número também ele funciona como número de exemplo ou não? O João falou 244. A Heloísa está dizendo que não. Aí o Wilton deu 147. Tanto o 233 quanto o 244, eles não estão dentro das condições do problema. Por quê? O 214 também não, Val. Por quê? Ele quer saber quantos são os números que vão de 200 até 99, tá? Ou seja, números de 3 algarismos, que começam a partir de 200. Cujos dígitos pertencem a esse conjunto aqui, 1, 4, 7 e 9. Então eu não posso usar o 233. O 233 não pode ser usado, porque apesar dele ser maior que 200, o 3 não está no conjunto. Entenderam? Então, nem o 233, nem o 244 pode. Não, ele quer que todos os algarismos pertençam a 1, 4, 7 e 9. Beleza? Então, esse aí é um número de exemplo. Quando a gente escreve o número de exemplo, nesse caso, ele ajuda a gente a responder o problema. Vamos pensar agora com cuidado. Agora acabei de perceber aqui que o 147 ele também não responde, ele não está de acordo com as necessidades do nosso problema. Por quê? De novo, os números têm que ser de 200 a 999. Então ele tem que ser maior que 200. Então não pode ser 147. O 147 não pode, mas como o Joy está falando, o 479 pode. Podia ser inclusive o 741 também. Beleza? Legal. Agora sim. Agora temos um bom número de exemplo. 479, o 941 pode, o 471 pode, poderia o 794 e por aí vai. Agora sim a gente está pronto para resolver esse problema, porque a gente escreveu um número de exemplo que nos ajuda a resolver o problema. Na decisão 1, eu vou escolher as centenas. Beleza. O Joy, então beleza, agora foi, né? Esse conjunto é o conjunto que vai fornecer para a gente o que a gente pode escrever. Vamos lá, com cuidado. Quantas são as possibilidades que a gente pode colocar nas centenas? Como eu disse, o nome desse princípio deveria ser chamado princípio da multiplicação com cuidado. Isso. Elô falou 4, mas na real é 3. Por que com cuidado a gente tem que pensar? A gente tem que botar os números mesmo e ver se pode. Tipo, eu posso colocar o 9? Posso, sem problemas. Eu posso colocar o 7? Posso. Eu posso colocar o 4? Posso. Eu posso colocar o 1? Não posso colocar o 1, porque se eu colocar o 1, ele não vai ficar superior a 200. Então, o número de possibilidades para as centenas é única e exclusivamente 3. Por que 3? Porque o 1 não pode. Legal? Então, eu vou até escrever entre parênteses aqui quem é que pode ser colocado. O 4, o 7 e o 9. Como o problema tem poucos números, eu posso escrever aqui embaixo. Legalzinho?
A viagem, a viagem. Para a segunda casa, aí de novo vou me perguntar. Vamos lá. Se eu tivesse posto 4 aqui no começo, eu poderia colocar o 9 aqui? Qual é a resposta? Sim, né? Se eu tivesse colocado 4 aqui no começo, eu poderia colocar o 7 na segunda casa? Ficaria 470. Beleza, pode. Se eu tiver colocado 4 aqui no começo, eu posso colocar o 4 aqui no meio? Sim, porque ele não falou nada sobre os números os dígitos serem diferentes, né? Então eu posso colocar 4 aqui, posso colocar 4 aqui, aí ele fica 440 e alguma coisa. E o 1, eu posso colocar o 1 aqui? Posso, né? Então, porque fica 410 e alguma coisa. Esse raciocínio que eu acabei de ter, eu posso fazer ele também com 7 e com 9. Então, tipo, se eu coloquei o 7 aqui, eu posso colocar o 9 aqui? Posso. Eu posso colocar o 4? Posso. Posso colocar o próprio 7? Posso. Posso colocar o 1? Posso. Então de novo deu 4 possibilidades. E se eu colocar o 9 aqui, eu posso colocar qualquer um dos outros 4 aqui também? Posso. Posso colocar 9 e um 9? Posso, porque é 990. Posso colocar um 9 e um 7? Posso, porque é 970, tá ok. Posso colocar um 9 aqui e um 4 aqui? Posso, porque é 940 e poucos. E posso colocar um 9 e um 1, porque fica 910 e pouco. Então, para qualquer uma das opções aqui, eu tenho 4 possibilidades de resposta aqui. Então, vou poder usar o princípio multiplicativo nesse caso. Quais são as possibilidades que eu posso usar sempre? 1, 4, 7 e o 9. Todo mundo pode ser colocado aqui. São as possibilidades que eu posso usar. Então aqui eu vou colocar só A, que é o conjunto todo. E por último, pessoas, vamos lá. Se eu tiver colocado o 9 aqui e o 9 aqui, eu posso colocar o 9 aqui? Posso também, porque é de 200 até 999. Então, eu não coloquei, mas é inclusive, né? Então, se eu colocar 99 aqui, pode 9. Se eu colocar 99 aqui, pode o 7, fica 997 e por aí vai. No fim das contas, aqui também vai poder tudo, tá? Mas façam isso aqui com cuidado. E se não tiverem certeza, façam um diagrama de árvore, porque aqui também pode todos os números. A resposta, então, para esse problema é 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Isso aí, né? 48. Legalzinho? Esse é o 48 números com essas características. Legal, gente? E daí, agora eu vou apagar isso para a gente fazer a letra B. E na letra B eu vou fazer as mesmas perguntas, né? Aqui agora, quero saber quem são as decisões. E vamos fazer. Vamos nessa. Letra B. Quais são os números naturais de 200 a 999? Tais que os dígitos pertençam ao mesmo conjunto, só que agora eles têm que ser distintos. Então, a diferença aqui é que na questão anterior, o número 777, por exemplo, valia. Aqui não vale, porque todo mundo tem que ser diferente. Vocês concordam que as decisões aqui têm que ser as mesmas? As decisões têm que ser as mesmas do problema B? Eu tenho que escolher as centenas, eu tenho que escolher as dezenas e eu tenho que escolher as unidades.
Massa. Então agora nós vamos definir quem são as possibilidades de cada decisão. Decisão 1, as centenas. Eu posso colocar o 9? Diz aí tua dúvida. Se tiver dúvida, fala. Beleza, posso colocar o 9, posso colocar o 7, porque fica 700 e tal. Eu posso colocar o 4, porque fica 400 e tal. Eu posso colocar o 1? Não, porque aí fica 100 e alguma coisa, e tem que ser maior que 200. Então, aqui a gente tem de novo 3 possibilidades. Quando a gente for para a casa das dezenas, suponha que aqui você tenha posto 9. Você pode botar o 9 aqui de novo? Não, porque não pode repetir, porque eles têm que ser diferentes. Então, se eu boto o 9 aqui, aqui não pode o 9. Mas pode o 7? Pode. Pode o 4? Pode. Pode o 1? Pode também. Então, deu 3 possibilidades aqui se eu começo com 9. Se aqui eu tivesse começado com 7, o raciocínio ia ser o mesmo. E se eu tivesse começado aqui com 4, aqui também ia ser o mesmo raciocínio, ia ter 3 possibilidades. Quer ver? Se eu tivesse começado com 4 aqui, eu posso colocar um 9 aqui, com certeza. Posso colocar o 7 aqui, com certeza. Mas não posso colocar o 4 porque não pode repetir. Mas eu posso colocar o 1. Tem 3 possibilidades. Percebam que as possibilidades são diferentes, né? Mas o número de possibilidades ele se mantém igual. Isso é importante. É isso que tem que acontecer. E da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, colocado o 9 e o 7 aqui, eu vou poder colocar aqui apenas os 2 que sobraram, o 4 e o 1. Então, eu só vou ter 2 possibilidades. Se eu tivesse colocado aqui o 1 e o 7 e o 1, aqui eu só posso colocar o 4 e o 9. Então, para qualquer uma das escolhas que eu tomei, que eu fizer aqui na primeira e segunda decisão, você tem 2 possibilidades na terceira decisão. Assim sendo, o total de possibilidades aí é 18. 18 números com essas características. Só lembrando, na letra A a gente viu que tem uma coisa que a gente vai falar na próxima aula. Na letra A gente teve 48 números. E na letra B a gente teve 18 números. Eles são praticamente as mesmas coisas, só que o que diferencia uma questão da outra é que na letra B só está contando os números com algarismos diferentes, né? Se você tirar então esse 18 dos 48, sobram 30 números. E esses números são números que têm pelo menos uma repetição, né? Ou que tem 2 9s, ou que tem 2 4s, ou que tem 2 7s, ou que tem 3 7s e por aí vai. E aí o fato mais interessante aqui da aula de hoje, tá? Para a gente fechar nossa conversa, tá? Uma recomendação que tem que ser dada para todo aluno que está estudando análise combinatória, tá bom? Que é a recomendação de não adiar dificuldades. Como assim não adiar dificuldades? Voltando, eu tossi e esqueci o que eu estava falando. Não adiar dificuldades significa que vão ter decisões que são mais difíceis de tomar do que as outras, porque elas são mais restritas do que as outras. Como a gente viu no problema anterior, tem decisão que pode colocar todos os dígitos. E tem decisão que você não pode colocar qualquer coisa.
a gente tem que tentar resolver primeiro essas decisões onde eu não posso botar qualquer coisa. Nesse caso, eu não estou adiando uma dificuldade. Se eu fizer isso, uma pequena dificuldade que eu adio agora pode se transformar numa grande complicação depois. Para comprovar o que eu estou dizendo, eu vou voltar no problema 4b para a gente entender melhor esse conceito. Tome primeiro as decisões mais restritas, né? Então assim, estou voltando ao problema 4b, tá? O problema que a gente acabou de fazer. Beleza, Elu. Ó, eu estou com as 3 decisões aqui, ó, que é escolher as centenas, o dígito das dezenas e o dígito das unidades, beleza? Vou lembrar vocês aqui que eu tinha o conjunto 1, 4, 7 e 9 para usar. Então assim, no meu total não tinha 10 dígitos para usar, só tinha 4, né? Eu só queria construir números com esses 4 dígitos, não mais, não podia usar 5. Percebam que essa decisão aqui, que é a decisão das centenas, ela me diz que eu poderia usar o 9, porque o número se tornaria 900 e alguma coisa. Eu poderia usar o 7, porque o número final, né, se tornaria 700 e alguma coisa. Eu poderia usar o 4, porque esse número se tornaria 400 e alguma coisa. Eu não poderia usar o 1, porque esse número se tornaria 100 e alguma coisa, e ele tinha me pedido que os números fossem maiores que 200. E menores ou iguais que 999. Então podia ir do 201 até o 209, ou pode ser igual também, né? Vou tirar esse igual aqui. Vou botar aqui o inclusive todos eles. Eu vou escrever aqui de 200 a 999. Então, eu poderia colocar o 9, porque o meu número ficaria 900 e alguma coisa e não ia ter problema. Poderia colocar o 7, porque se eu colocar o 7 aqui, o número final fica 700 e tal. E eu poderia colocar o 4, porque o número final ficaria 400 e tal. Mas eu não poderia colocar o 1, porque ele ficaria 100 e tal. Beleza, Elu. Eles ainda são distintos. Não, é o contrário, Elu. Distinto quer dizer diferente. Então, ou seja, não pode repetir. Eu acho que foi só isso aí. Agora o problema vai fluir para você de boa. Então, eu só tinha 3 possibilidades de uso aqui para a primeira decisão. Na segunda decisão, eu tinha 3 possibilidades só, porque aqui na segunda decisão eu não posso usar o primeiro número que eu usei aqui. Então, se eu colocar um 9 aqui, exemplo, eu não posso colocar um 9 aqui. Mas eu posso colocar o 1 de volta, né? Então, se eu colocar o 9 aqui pode ser 1, 4, 7. Se eu colocar o 7 aqui, eu posso ter 1, 4, 9. Se eu botar o 4 aqui, eu tenho o 1, o 7 e o 9. Então, 3 possibilidades. Então, todo mundo menos o repetido. E aqui eu só vou ter 2 possibilidades, porque aqui pode todo mundo menos os 2 repetidos. Menos os repetidos. O problema é que aqui na primeira casa eu tenho que não pode ser 1, e também não pode repetir. Então veja, o único problema da decisão das unidades é que eu não posso repetir.
A única restrição da decisão das dezenas é que eu não posso repetir. Enquanto isso, a decisão das centenas não pode repetir, eu não posso usar o 1. Heloísa está perguntando. O problema do B, distintos, querido... Ah, não, já foi essa pergunta. Beleza. Então, vocês conseguem perceber que essa decisão aqui, a decisão das centenas, ela é mais restrita do que as outras duas decisões? Me respondam aí, sim ou não. Massa, Carla. Porque ela tem uma restrição a mais. Então, percebam que a primeira decisão que a gente tomou foi a mais restrita. Foi porque a gente quis? Eu deixei vocês tomarem essa decisão primeiro porque vocês tinham liberdade de fazer isso? Não. Nesse caso, vocês tomaram essa decisão aqui porque ela era mais restrita. Então, era obrigatório que ela fosse decidida primeiro. Kevin não entendeu que essa decisão aqui é mais restrita? Não? Veja, se foi isso que você perguntou, eu vou responder agora. Nesse caso aqui, eu não posso repetir. A decisão das unidades, eu não posso repetir o número que eu já tenho posto antes. Aqui também eu não posso repetir. E o problema é que aqui... Ah, massa, beleza. Isso. Aí só para fechar, aqui eu não posso repetir, também não posso pôr o 1, porque senão ele fica menor que 200. Então a decisão das centenas, ela tem uma restrição a mais do que as outras. A gente começou a preencher ela, não foi porque a gente tinha liberdade de fazer, foi porque a gente era obrigado a fazer. E para te provar por que a gente era obrigado a fazer, eu vou desfazer tudo isso aqui e eu vou, só para ser teimoso, tentar fazer o problema ao contrário. Ao invés de preencher, tomar essa decisão aqui primeiro, eu vou tomar a decisão das unidades primeiro. Eu vou resolver colocar as unidades primeiro. Me acompanhem e vejam aonde eu estou querendo chegar. Todo mundo pronto para resolver o problema preenchendo as unidades primeiro? Todo mundo respirando fundo aí, tranquilo? Beleza. Kevin comigo, Elô comigo, tranquilo, vamos nessa. Para decidir as unidades, eu vou preencher, eu quero que ela seja a minha decisão número 1, por isso que eu botei B1 aqui. Eu vou olhar esse conjunto e vou tentar responder. Pergunto, eu posso colocar o 9 aqui no final? Clara comigo, beleza. Eu posso colocar o 9 aqui? Ótimo. Ótimo, beleza, posso. Eu posso colocar o 7 também? Também posso. Eu posso colocar o 4 e eu também posso colocar o 1. Porque é aqui no final, né? No final não tem problema, né? A restrição é lá no começo. Então, se eu começasse a resolver esse problema ao contrário, aqui eu teria 4 possibilidades. Tranquilo? Aí eu vou agora preencher a segunda decisão. Suponha que eu tenha posto 9 aqui. Se eu tiver posto 9 aqui, se eu tiver posto 9 aqui, eu posso botar o 9 aqui? Não, porque tem que ser sem repetição, né? Então não pode repetir. Legal. Então, 9, se eu puser o 9 aqui, aqui não pode o 9. Mas se eu puser o 9 aqui, aqui pode o 7? Pode. Se eu puser o 9 aqui, então pode o 7. Se eu puser o 9 aqui, aqui pode o 4. E se eu puser o 9 aqui, aqui pode o 1. Então, 3 possibilidades, né? Então, aqui, se eu puser o 9 aqui, aqui eu posso colocar o 7, o 4 e o 1. Beleza? Por que não, Joy? Por que não, Alex?
Aqui é professor internacional, a gente só fala em inglês. Não, mas calma. Se eu colocar o 1 aqui, eu estou na dezena ainda. Se eu colocar o 1 aqui, como aqui é em dezena, né? Não tem problema, porque fica 19 o final, né? Eu ainda não botei a centena, então não tem problema. Ah, foi mal. Tudo ok agora, problemas técnicos aí. Então, voltando para cá, se aqui eu puser o 9, aqui no meio, na dezena, eu posso colocar o 7, o 4 e o 1. Se eu colocar o 7 no final, eu posso colocar o 9, o 4 e o 1 no meio. Se eu colocar o 1 no final, eu posso colocar o 9, o 4 e o 7 no meio. Então, independente da escolha que eu tiver feito na decisão das unidades, eu vou ter 3 possibilidades para a dezena. Até aí, tudo de boa. Agora, vejam comigo. Se eu tiver colocado o 9 aqui, eu posso colocar o 9 aqui? Então, vou começar a escrever aqui. Pode ser 9 com 9? Não, né? Mas pode ser 7 com 9? Pode. Então, pode o 7, pode ser o 4, pode ser o 1. O 1 já não pode, né? Porque por causa da restrição, senão fica 100 e não sei quanto. Então, se aqui no meio tiver 9, eu só tenho 2 possibilidades. Por quê? Porque como aqui tem 2 restrições, eu não posso nem colocar o 9 de novo, senão vai repetir. Na verdade, tá. Poderia colocar o 4 sem problema, contanto que eu não tenha repetido ele lá, mas não posso colocar o 1 por causa da restrição. Agora veja. Se eu tiver colocado o 1 no meio, imagina que eu coloquei foi 1, 4, por exemplo. Tá? Eu posso colocar o 9 nas centenas? Sim, o 9 está ok. Eu posso colocar o 7 nas centenas? Sim, ok. Eu não posso colocar nem o 4 nem o 1 porque eu já utilizei, né? Então, aqui, para essa interrogação, eu tenho 2 possibilidades também. Eu acabei fazendo errado lá em cima, mas eu vou fazer, porque eu botei esse X aqui para facilitar a minha vida, fiz besteira. Então, vou fazer de novo. Se eu tiver não sei o que lá, um 9 e um 4, vamos ver agora. Aqui, se eu tiver um 1, 4, eu só tenho 2 possibilidades. Agora, se eu tiver posto um 9 e um 4, por exemplo, eu não posso colocar nem o 7 nem o 1. Aliás, eu não posso colocar nem o 4, nem o 9, nem o 1. Eu só posso colocar o 7. Entenderam o que eu acabei de fazer? Se eu tiver colocado o 1 e o 4, por exemplo, nas centenas tem 2 possibilidades. Se eu tiver colocado o 9 e o 4 no final, eu só vou ter uma possibilidade. Um outro exemplo.
Se eu tiver colocado 7 e 1 no final, eu posso colocar o 9 no começo. Posso colocar o 9, porque fica 9, 7, 1. E eu posso colocar o 4, porque fica 4, 7, 1. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Por último, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. E se eu, por um acaso, tiver posto 91? Não, se eu tiver posto 97. Aqui eu só vou poder colocar o 4, porque o 1 que sobrou não pode ser utilizado. Então aqui eu só tenho uma possibilidade. Aonde eu quero chegar então? De quantas maneiras diferentes eu posso tomar a decisão 3 nesse caso? Decisão das centenas nesse caso. A resposta é... depende. Depende, porque eu estou percebendo aqui que hora tem 2 ou hora tem 1. Então, que número que eu vou botar aqui? 2 ou 1? Entenderam aonde eu quero chegar? Essa dúvida apareceu porque eu comecei a preencher as decisões mais fáceis primeiro. Ficou claro isso? Ou seja, viu que tem uma decisão que ela é mais restrita do que as outras, já vai logo nela. Porque se você resolver ela logo, você não tem problema. Por que está acontecendo isso? Aqui eu estou com a árvore das possibilidades dos dois problemas, tá? Resolvendo a casa mais restrita primeiro. Aqui eu botei 4A, mas é 4B, tá? E resolvendo do jeito que a gente tentou resolver agora. Olha o que aconteceu. Do jeito que a gente resolveu da primeira vez, perceba que o número de tracinhos que pulam de uma decisão para outra, no caso D1 para D2, é 3. E o número de tracinhos que pulam de uma decisão 2 para decisão 3 é sempre 2, ó. Nesse caso, eu posso usar o princípio multiplicativo e então faço 3 vezes 2, que vai... aliás, que é 3 vezes 3 vezes 2, porque tem um tracinho aqui ainda, que vai dar 18. Se você contar aqui 1 por 1, também dá 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Legal? Aqui é a árvore de possibilidades tentando preencher ao contrário. Percebam que aqui a decisão número 3 é a centena, tá? Da decisão 1 para 2 sempre tem 3, então não deu problema. Mas da decisão 2 para a decisão 3, ora tinha duas possibilidades, ora tinha uma. Aqui as passagens com uma possibilidade só, tá vendo? Como nesse caso o número de bracinhos de uma decisão para outra ele não se mantém igual, o número de possibilidades ele muda dependendo da escolha que eu faço, aqui eu não posso usar o princípio multiplicativo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado na hora de sair multiplicando tudo. Perceba que aqui, se você contar 1 por 1, aqui também tem 18. As 18 respostas estão aqui. Só que aqui eu não posso usar o princípio multiplicativo porque a constância do número de possibilidades de uma decisão para outra depende da escolha que eu faço. Tem como resolver isso nesse caso? Tem, mas é o tema da próxima aula e recomendo que, se você puder evitar, evite, né? E como é que a gente evita? Não adiando dificuldades. Para fechar, gente, um exercício aqui
bonitão. Eu não sei se a gente vai conseguir resolver ele, mas vou dar a ideia. A gente pode resolver ele na semana que vem, ou no fórum aí, que a gente pode, ou então no grupo lá, a gente conversa e fala sobre isso. Pode ser na sexta, pode ser na quinta, pode ser na quinta que vem, na terça e tal. Gente, e é o último. Então, vamos a ele para a gente ficar feliz e ir para casa, né? A gente já está em casa, mas para a gente poder continuar estudando. Quantos são os números de 7 algarismos com os dígitos de 1 a 9, tal que o valor do algarismo é maior ou igual que a sua posição? Entenderam o que isso quer dizer? Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês tentarem entender o que isso significa. Thaís não está em casa. Usa máscara, menina, pelo amor de Deus, hein? Quantos são os números de 7 algarismos com os dígitos de 1 a 9, tal que o valor do algarismo é maior que sua posição? Aqui era para eu colocar distintos, tá? Então vou colocar distintos aqui para facilitar. Vantagens da tecnologia, eu posso escrever aqui. Vou explicar. O 8, ele está na 7ª posição. Como o valor do dígito, que é 8, é maior do que a posição dele, que é 7, esse dígito está ok. O 9, ele está na 6ª posição. Como o 9 é maior do que 6, tá beleza. Vou olhar esse outro cara aqui. O 7 está na 3ª posição. 7 é maior que 3, então tá valendo. O 3 está na 1ª posição. 3 é maior que 1, então tá valendo. Então esse número é ok, porque todos os dígitos dele são maior que a posição que eles ocupam. E esse número aqui eu disse que ele é não ok. Por causa de quem? O 2, ele está na 4ª posição e não é maior do que 4, né? Pode ser maior ou igual, né? Então o 1 vale, porque o 1 está na 1ª posição, então pode ser 1, né? O 2 é que é o problema aqui. O 2, ele não é ok por causa do 2. Vamos resolver. Para construir um número de 7 algarismos, quais são as decisões que a gente tem que tomar? Quantas são as decisões que a gente tem que tomar? 7. Então, tem que escolher o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número, o sexto número e o 7º número. Vou dizer, na primeira decisão, aqui do primeiro número, eu posso colocar que valores? Eu posso colocar o 1. A Carla já respondeu tudo, né? Eu posso colocar o 1, posso colocar o 2, posso colocar o 3, posso colocar tudo, até o 9, porque qualquer número que eu puser ali vai ser maior que a posição ou igual que a posição, né? Que é 1, maior ou igual que 1. Legal. Então aqui, digamos que eu tenho 9, aqui eu tenho 9 possibilidades. Quando eu for para a segunda decisão, na segunda decisão eu tenho quantas possibilidades? Eu posso colocar o 9? Só tem o 8, né? Porque eu não posso colocar o 1 aqui, né? Porque a posição, aqui o dígito é a segunda posição, eu só posso colocar valores maiores ou iguais que 2. Mas começa a pensar no seguinte, essa decisão aqui, então, ela é mais restrita do que a primeira. Porque aqui eu podia colocar tudo. Aqui eu só posso colocar tudo menos o 1, né? Quando eu vier para a terceira decisão, quantas possibilidades, quais são os dígitos que eu poderia colocar aqui na terceira decisão? Eu posso colocar o 9, que é maior que 3, eu posso colocar
Isso, só posso colocar de 3 a 9, que são 7 valores. Essa decisão aqui, ela é mais restrita do que as duas anteriores, né? Porque aqui eu só posso colocar 7 caras, do 3 ao 9. Vocês estão entendendo que esse cara aqui, por exemplo, ele é mais restrito do que todos os anteriores. Esse daqui, ele é mais restrito do que todos os anteriores. Quando eu chegar na 7ª posição, quais vão ser as possibilidades únicas que eu posso colocar aqui? Posso colocar o 9? Posso colocar o 8 e o 7. Eu só tenho 3 decisões. Quando eu comparo todas as decisões que eu tenho que tomar, qual que é a decisão mais restrita? D1, D2, D3, D7. Tá voando. A decisão mais restrita que eu tenho que preencher é D7. Então, por conta da recomendação de não adiar dificuldades, você não vai começar preenchendo esse problema da esquerda para a direita. A primeira decisão que você vai tomar, na verdade, é a 7ª. Escolher o último dígito. E é claro, a gente vai colocar aqui 3 possibilidades. Legal? Cuidado, porque o nome é princípio da multiplicação com cuidado. Galera, a partir daí a gente vai resolver esse exercício ou durante a semana, se alguém me enviar a solução lá no grupo, ou a gente resolve na quinta-feira que vem. Calma, tenha cuidado e tenha paciência para resolver. Beleza? Vamos discutir esse exercício com calma durante a semana e no final, na pior das hipóteses, na quinta-feira, a gente resolve ele. Gente, é um prazer mesmo dar aula para vocês, é muito legal, muito divertido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não vou demorar muito na despedida porque 10 horas agora começa a aula na outra turma, beleza? Mas qualquer coisa, só falar comigo lá no grupo. O Google Meet está me avisando aqui que está acabando. E é isso. Fiquem tranquilos, fiquem bem. E semana que vem a gente tem outra aula, mas durante a semana a gente se fala aí no grupo. Valeu? Beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau. Satisfação gigante. Mororó Games, meu canal.